estamos aqui no Congresso do PS com Isilda Gomes, autarca de Portimão, que volta a candidatar-se a um último mandato nestas, um terceiro último mandato nestas eleições agora em setembro. Boa tarde. Boa Obrigada tarde. por estar connosco. Queria começar por uma polémica que envolveu há uns meses com a questão da vacinação. Foi constituída a arguida por ter sido vacinada em janeiro do ano passado, numa altura em que os autarcas ainda não estavam dentro dos grupos que seriam vacinados. Eu queria começar por lhe perguntar muito diretamente, se for condenada neste caso, se demite do cargo. Aquilo que eu digo e disse sempre e tenho dito ao longo destes meses é que quando o processo terminar, tirarei daí as devidas ilações, mais nada, é só isso que eu digo. Isso podemos interpretar que não há nenhuma segunda interpretação, analisarei e verei, naturalmente, a decisão que tenho que tomar. Sente que essa suspeição a tem prejudicado ao longo destes meses, enfim, estando no papel de incumbente neste caso em Portimão? Eu sinto que naturalmente houve alguma celeuma em torno dessa questão, mas neste momento eu penso que os portimonenses perceberam claramente o que é que aconteceu. E, portanto, sobre isso eu não quero falar mais. Deixe-me só então perguntar o que é que aconteceu afinal. Nós ainda não lhe pedimos essa explicação, se mantém que não é um caso de vacinação indevida. Eu já disse, gostaria de não falar mais sobre isso até que, naturalmente, o processo terminasse. Vai deixar correr o processo. Portanto, o processo de vacinação, eu não falo mais sobre esse assunto até que termine. E diga uma coisa, e em termos políticos, porque o caso depois também tem contornos políticos, de que forma é que acha que a oposição pegou no caso, sentiu que foi, enfim, se foram críticas justas? Cada um pegou à sua maneira e cada um fez aquilo que entendeu e eu respeito, obviamente, porque sou uma democrata. E lhe perguntar também, porque agora na intervenção que fez, abriu aliás, logo a abrir ali o Congresso do PS, que é aqui em Portimão, falou de cinismo e de acusações na política. Queria perguntar-lhe a que é que se refere concretamente, isso é uma... Não me refiro a ninguém, refiro-me simplesmente a muita coisa que se escreve nos Facebooks, muitas vezes como todos nós sabemos, criam-se avatares, criam-se perfis falsos, não é? E portanto diz-se tudo, ainda mais alguma coisa, mas isso naturalmente nós já sabemos o que é que... Sem responsabilização. Sem responsabilização. E portanto naturalmente que eu entendo que em política se devem debater ideias e se devem debater projetos e não, digamos, remetermos-nos, digamos, a uma página de Facebook para dizermos aquilo que nos vem à cabeça. Isso tem acontecido aqui em tem Portimão, acontecido, na Batalha Autárquica de Portimão? Acontece em Portimão como acontece em todo o país. Aliás, eu ouço essas queixas de toda a gente e, portanto, acho que de facto é um problema neste momento com o qual temos que conviver e aprender a conviver, mas que, na minha perspectiva, pode ser perigoso para a própria democracia. Porque ao induzir os cidadãos em erro, obviamente, ao desinformar os cidadãos, certamente que não é uma mais-valia para a democracia. Lembra-se de algum caso concreto que não tenho nenhum caso concreto, são várias situações e, portanto, não estou aqui a individualizar nenhum caso específico. Queria perguntar-lhe, é autarca, já fez 2 mandatos aqui em Portimão, fará um terceiro se voltar a ser eleita, tem neste momento maioria no Conselho. Queria perguntar-lhe enfim, o que é que sente que ainda falta fazer ou o que é que falta cumprir no seu projeto que fará nestes 4 anos? Falta muita coisa. Olha, como sabe, aliás toda a gente sabe que quando eu cheguei no primeiro mandato tinha uma Câmara completamente endividada, não podia fazer nenhuma obra, não podia gastar dinheiro nenhum, portanto o que eu tive que fazer foi repor a situação económica e financeira na Câmara, reorganizar. Felizmente consegui e, portanto, entramos num segundo mandato. E no início do segundo mandato nós de facto começámos a mandar fazer projetos para várias obras. O que acontece é que surge a pandemia e isso naturalmente criou-nos aqui... Sobretudo numa região como o Algarve. Exatamente, criou-nos imensos problemas. Aliás, se bem estão lembrados, exatamente a primeira cidade onde houve Covid foi Portimão. E, na verdade, nós temos neste momento, por exemplo, 15 milhões de obra lançados.
15 milhões de obras. Isto é muito dinheiro, são muitas obras, obras estruturantes, obras que fazem falta ao município, sejam da rede viária, o novo cemitério, etc. Portanto, é de facto um grande grupo de trabalhos que é preciso executar e que alguns deles só não estão neste momento já em curso, pela simples razão de que não quisemos, durante o verão, prejudicar quem vem para a nossa terra, obviamente, os nossos turistas, nem os nossos empresários, porque sabíamos, por exemplo, que se lançássemos uma obra como uma estrada que nós pretendemos fazer e que de facto é uma estrada que toda a gente pede e precisa, mas lançaria o caos nas entradas em Portimão e, portanto, é por isso que elas estão suspensas. Há várias obras suspensas. E precisamos, obviamente, preciso do último mandato para concretizar todos esses projetos e, naturalmente, ainda fazer mais projetos novos. E a maioria absoluta volta a ser o seu objetivo? Claro que a maioria absoluta é o nosso objetivo, isso não há que escamotear, porque uma boa governação só se consegue se tivermos maioria absoluta. Com a maioria relativa, não é que, naturalmente, que eu sou uma democrata e até acredito que, naturalmente, quem for eleito será também democrata. Se os portimonenses elegem os seus vereadores, é porque acreditam neles. E acredito que será possível governar, aliás, nos primeiros 4 anos, e eu não tive maioria. Neste tive maioria absoluta. Obviamente que é mais fácil governar com a maioria absoluta. Se me pergunta se de facto é um objetivo, claro que é um objetivo. Se não a conseguir, suponho que tenha algum partido preferencial ou partidos preferenciais? Não tenho nenhum partido preferencial. E há algum que exclua, por outro lado? Tenho. Eu excluo, por exemplo, qualquer coligação com o Chega. Qualquer coligação com o Chega está fora daquilo que são os meus projetos. Queria lhe perguntar também, o PSD apresenta um candidato, Rui André, que tem sido apresentado, aliás, como o ativo dele ter conseguido tirar a governação socialista de Monchique, onde é autarca neste momento, vem agora aqui tentar fazer o mesmo, a um município que tem essa tradição socialista, em Portimão. Isso é uma preocupação para si? Repare, nós temos que respeitar todos os nossos adversários. É uma questão de respeito e, portanto, naturalmente que eu preocupo-me com o Rui André, como me preocupo com todos os outros candidatos. Os nossos adversários têm que ser respeitados e o voto é quem manda, o povo é quem manda. E por isso, no dia 26 de setembro, nós saberemos quem é que o povo vai escolher, quem é que os nossos concidadãos vão escolher e nós respeitaremos, porque obviamente é a nossa obrigação, a democracia assim manda. Se for eleita para este mandato, pondera depois, há autarcas que o fazem, aliás é o caso do próprio Rui André, quando terminam este ciclo dos 3 mandatos, que é o que a lei permite, tentam outro concelho, vão conhecer outro concelho e vão para outras paragens. Admite essa possibilidade? Não, de todo. Só Portimão? Só Portimão. Eu gosto muito de Portimão e, portanto, quando terminar o meu trabalho em Portimão, eu, naturalmente, que não irei para mais autarquia nenhuma. Isso está completamente posto de parte, essa hipótese. Posso lhe dar esta resposta categórica. Dá essa garantia? Essa garantia, exatamente. Ao eleitorado. Queria-lhe perguntar também, o PS tem falado, aliás, na moção do secretário-geral do PS, fala sobre a questão da regionalização, que é uma questão que tem pairado sempre sem solução até agora. Volta a falar em lançar esse debate, neste caso fala em 2024. Queria lhe perguntar se é um debate que acha que é preciso fazer, se é defensora da regionalização e se acha que isso beneficiaria aqui a região do Algarve também. Aliás, na minha intervenção, que fiz como anfitriã, falei exatamente na regionalização. É um projeto, aliás, é um dos nossos grandes objetivos. Aproximar o poder dos cidadãos é fundamental, porque quem melhor conhece os cidadãos é quem vive nas regiões e, portanto, nós temos que ter mais capacidade de gerir os dinheiros, temos que ter mais capacidade de aplicar as leis, mais capacidade de resolver os problemas. Os críticos da regionalização opõem sempre a este argumento o contrário, não é? Ou seja, quando se fala da melhor gestão do dinheiro, dizem sempre que é uma forma de entregar mais lugares, os partidos conseguirem colocar mais pessoas. Não acredita que haja esse risco? Não acredito, até porque não há esse risco de todo, não há esse risco. E de facto, aquilo que está aprovado é que, por exemplo, a nível das autarquias, um euro aplicado pelas autarquias é quadriplicado
se fosse um euro aplicado pela administração central. Portanto, um euro da administração central corresponde a 4 euros na administração local. Portanto, de facto, vale a pena, porque a aplicação das verbas a nível local é feita com melhor gestão, com melhor aplicação e, naturalmente, que irá mais ao encontro da resolução dos problemas dos nossos cidadãos. Existe agora de novo esta promessa, mas como dizíamos há pouco, é um assunto que vai flutuando, de vez em quando reaparece, e aliás o próprio António Costa já veio uma vez dizer que, quando se voltou a falar deste tema, disse que o problema era que Marcelo Rebelo de Sousa tem sido contra a regionalização, participou aliás na campanha do não no referendo que houve em 98. Acha que há de facto hipóteses de isto finalmente se concretizar? Acho. O que é que diz às pessoas que esta conversa não é, mais uma vez, a conversa da regionalização sem concretização? Eu acho que o nosso Primeiro-Ministro é uma pessoa muito insistente, muito persistente e, portanto, eu acredito que ele traga para o debate a regionalização. Aliás, tal como fez com a transferência de competências. Ninguém acreditava que houvesse transferência de competências e ele fê-lo. Eu acredito que ele vai trazê-lo também para o debate. Eu não tenho a certeza se o Sr. Presidente da República será frontalmente contra. Se já terá evoluído Não sei se evoluiu ou não, mas também não me parece que haja assim uma rejeição total. O que me parece é que se calhar estamos a falar de uma outra regionalização que não aquela que tivemos anteriormente, quando naturalmente perguntámos às pessoas se queriam a regionalização. Também, exatamente. Sim. Portanto, neste momento está tudo muito mais definido e clarificado. Aliás, até com o reforço das CCDRs, penso que foi também uma forma de, digamos, libertar um bocado essa energia negativa que havia relativamente à regionalização e fazer com que as pessoas acreditem que o poder mais próximo dos cidadãos é o poder mais eficaz. Gostava que António Costa, quando depreendo eu pela sua resposta, quando acabar este mandato já tivesse, enfim, as bases lançadas para esse processo. Gostava muito e devo dizer-lhe que, sendo vice-presidente da direção da Associação Nacional de Municípios, é uma das questões que naturalmente nós sistematicamente colocamos. Aliás, o nosso presidente, Manuel Machado, acabou agora também de fazer uma intervenção, onde mais uma vez veio reivindicar a regionalização, assim como o meu colega Rui Santos, de Vila Real, portanto presidente da ANAPS, também veio solicitar a regionalização. Portanto, eu acho que hoje todos nós acreditamos no poder da regionalização e naquilo que pode facilitar a intervenção local. E isso é fundamental para que também os dinheiros que venham da Europa, obviamente, possam ser mais rentabilizados, possam ser multiplicados. E é isso que todos nós pretendemos. Aliás, viu-se o papel das autarquias e viu-se o papel de proximidade agora na altura da pandemia. Na altura da pandemia viu-se o benefício da intervenção das autarquias e, portanto, se houver também um poder regional, certamente que as coisas correrão ainda melhor, nesta ou noutra área. Obrigada por ter estado connosco, Isilda Gomes. Muito obrigada, eu.